Tem pergunta aqui por Pix, do Pedro. Inclusive, você pode deixar a sua pergunta pelo Pix, ajuda mais ainda. O Superchat, vocês sabem, o YouTube pega uma fatia do Superchat, então, quiser contribuir integralmente com o partido, contribua por Pix, né? Com a COTV, contribua por Pix aí, pix@dco.org.br. Só deixar sua pergunta, a gente lê por lá. Boa tarde, se pergunta o Pedro. Boa tarde. Segunda-feira o programa Marxismo foi sobre as eleições e a política marxista em relação a elas. O programa foi muito bom, contudo, achei que faltou falarem sobre a tática do boicote. Em que momentos essa tática é correta? Quando Lenin defendeu essa tática? Utilizar o boicote como um princípio, sempre boicotar as eleições, é correto? Outra coisa, será que o companheiro Rui poderia recomendar alguns escritos marxistas sobre as eleições? Muito obrigado. O problema do boicote é um problema político importante mesmo. O boicote, ele tem sentido político prático quando existe um desenvolvimento das massas para ultrapassar o regime político. Então, o boicote, ele serve para acelerar esse desenvolvimento, né? O modelo mais importante que a gente tem disso daí é a proposta de boicote que os bolcheviques fizeram diante do parlamento russo, o primeiro parlamento que o czar convocou na Revolução de 1905. Os bolcheviques avaliaram concretamente que a revolução não estava esgotada, ela estava ainda se desenvolvendo e que as massas não queriam a farsa do parlamento. Então propuseram o boicote e o boicote foi bem sucedido, o parlamento foi cancelado. E o czar teve que depois chamar outro parlamento, que continuava sendo uma farsa, mas fazia várias outras concessões, né? Então, nessas condições, quer dizer, na condição de ofensiva das massas, o boicote é plenamente justificável, né? Fora dessas condições, primeiro não vai ter efeito, porque o pessoal não vai boicotar a eleição se não houver uma ampla mobilização. O pessoal vai votar, ou não vai votar, mas também não vai ser um boicote de verdade, né? Vai ser uma atitude passiva, não uma atitude ativa e ofensiva, né? O que mais que ele perguntou fora o boicote? Ele perguntou quando Lenin defendeu a tática. Aí quais escritos? Eu acho que o debate da época da Revolução de 1905. Eu não sei se esse parlamento foi convocado em 1906, teria que pegar. Mas está lá nos escritos do Lenin, tem toda a polêmica, onde ele defende o boicote. E depois, né, acredito que em 1907 ou 2008, ele se opõe ao boicote, porque o pessoal vendo o êxito do boicote do primeiro, queria repetir a dose, ele falou, a situação mudou, o movimento operário caiu numa posição defensiva e o boicote não vai funcionar e não tem sentido. Então, nesse período aí, o que ele escreveu digamos assim, é o que tem de melhor, né, sobre esse tema aí. Sobre a posição em geral da eleição também, das eleições, né, eu indicaria também os textos dessa época, quando Lenin faz uma série de considerações sobre como os revolucionários devem se comportar diante das eleições e tudo mais.